dentro dessa visão, eu quero deixar algo com você que o Senhor tem trabalhado no nosso coração referente a essas questões pessoais. E tem nos ensinado a obedecer exatamente o plano, cada ponto, cada vírgula que Ele tem para a gente. A palavra diz que ao que muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais você vai tendo conhecimento, você vai se aprofundando, mais você vai ter que praticar. Quando o Senhor fala de cobrança, né, ao que muito é dado, muito é cobrado, Ele não está falando que Ele vai chegar em você ou em mim e Ele vai querer saber se eu e você estamos praticando aquilo que nós aprendemos. Porque senão a gente fica virando em círculo. E quando nós entendemos que o ambiente geral influencia em tudo, eu estou fazendo um estudo para depois passar para a apóstola Eliane, porque é ela que vai ministrar lá em lá no Espírito Santo é ela que vai levar a palavra, mas eu vou só ajudar, coadjuvante, né? Aqueles coadjuvantes, sabe como é que é? Auxiliador, isso. Referente a frequências. É você que vai falar. Vou te dar o plano certinho. Como a gente é um só, né? Então, pois é. Então eu não preciso falar nem nada, eu não preciso nem ir. Então, as frequências nas águas, o que elas causam em nós? E esses dias a gente estava conversando, compartilhando, né? Como isso afeta dentro, já no ventre. Como isso afeta dentro no ventre. Não era nada disso que eu ia falar, mas eu vou entrar nisso. Como isso afeta dentro no ventre. Quando nós fomos no CTG, num estudo, né, eu fui ministrar nesse estudo, teve uma palavra que falando a respeito de uma experiência que foi feita com pintinhos. Então, eles precisavam atingir um objetivo de um número de galinhas poedeiras. Então, eles pegavam 1000 ovos e faziam a reprodução. Então, dava lá 600 fêmeas e 400 machos. Mas eles precisavam atingir um objetivo de 1000 fêmeas. Então, eles descobriram que o som interferia e mudava o órgão reprodutor do animalzinho. Então eles fizeram essa experiência e colocaram uma frequência nos 1000 ovos, e de 600 que estava nascendo fêmea, eles não nasceram fêmea, mas eles começaram a colocar ovos. Mudou totalmente. Eu vou pegar essa experiência e depois eu passo para vocês no grupo, vocês vão ver que negócio maluco. Então eles atingiram o objetivo. Porque o produto final era o quê? Ter 1000 ovos no final. Então, mudou. Esse negócio é um negócio muito sério de se abrir publicamente. E dentro desse conceito, o Senhor foi me levando como que a frequência atinge um feto dentro do ventre que está na água. Por isso é que a gente tem que estar muito respaldado e muito atento a todas as frequências e todos os ambientes aonde a gente vai. Porque o inimigo está usando
todas as armas que ele pode para atingir a todos. Porque o destino dele ele já sabe. Só que ele quer levar quanto mais ele puder. Então, dentro desse estudo, você pega algo que... Fala assim comigo. Pessoas erradas geram tempos difíceis. E pessoas certas nos ajudam a sair desses tempos difíceis. Quando as pessoas erradas se afastam da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Quando pessoas erradas se afastam da sua vida, elas são afastadas da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Pessoas erradas geram tempos difíceis e pessoas certas nos ajudam a sair deles. Então fique atento, porque existe uma sutileza muito grande de contatos. Eu falei isso semana passada. Existe uma sutileza muito grande de proximidade de contatos. Não é só para vir, é para absorver aquilo que você tem. Então você tem que aprender a se blindar. Blinda o teu coração, blinda as tuas emoções. Vai para o alto. Vai para o alto. Você precisa viver numa esfera onde certas coisas não te alcançam mais. Você não sofre mais por certas situações. Porque o nível de batalha ele está extremo. O cobrador está vindo com muita força. Antes ele usava um cavalo, agora ele está vindo de avião. Dentro disso, eu queria trazer para você um ensino, tanto voltado para dentro da nossa casa, como nossa casa. Eu queria que você colocasse lá, eu vou tentar conectar as duas paraxás aqui, tá bom? De semana passada e dessa semana. Vou tentar juntar as duas para te dar um direcionamento daquilo que o Senhor quer fazer. Então, Êxodo capítulo 19, vamos começar no versículo 1. A gente falou um pouquinho disso aqui a semana retrasada. No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Ali não tinha ainda 10 mandamentos, ainda não tinha, mas ele subiu lá para ter um encontro com Deus. Quanto tempo você está tirando para ter um encontro com Deus? Para subir no monte, ficar quietinho lá e ouvir. Aqui ainda não foi aquele tempo que Moisés subiu e ficou lá 40 dias e 40 noites. Então, aí ele sobe com Deus e do monte Yahvé o chamou e o ordenou. Ou seja, ele estava lá no monte esperando o Senhor falar com ele. E o Senhor fala com ele. Assim dirás à casa de Jacó. Fala comigo, casa de Jacó. E declararás, outras versões está, anunciarás aos filhos de Israel. Uai, casa de Jacó e filho de Israel, não é a mesma coisa?
Fala para mim, fala comigo assim, não é. Quando ele fala assim, declararás a casa de Jacó, ele está direcionando a família. Ele está direcionando as mulheres, que são os alicerces, são as colunas da casa. E quando ele fala, anunciará aos filhos de Israel, ele está falando com os homens. Pode ir. Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. O Senhor tirou o povo e trouxe próximo dele. Trouxe para ele. Então, quando ele está falando para a casa de Jacó, e está falando para a família e para as mulheres, principalmente, ele está falando para essa casa e para essa casa. E quando ele usa esse ponto de falar para as mulheres e para a casa, ele anuncia e pergunta para as mulheres como está a sua casa. Como está o ambiente da sua casa? Como estão as paredes da sua casa? Como está a cozinha da tua casa? Como está o armário da tua casa? Como está seu guarda-roupa? Porque como está essa casa na mulher, reflete nessa casa. Então, se tem parede estragada na casa, cheia de craqueira, cheia de mofo, é assim que está essa casa. Não se assusta não, meninas. Fica tranquilo. Então, o lar, a família, reflete essa casa. Agora, essa casa aqui e a casa aqui, que é a esposa, reflete o que é o marido. Então você, marido, quando você começa a observar um ambiente, e ele está um ambiente não limpo, sujo, desgastado, mal preservado, o seu coração, marido, está desse jeito. Então você precisa, porque você é o cabeça. Você é a casa de Israel. Então existe uma não é uma cobrança sobre, mas é uma prestação de conta. Porque o Senhor vai falar com o marido. Não que ele não fale com a esposa. Ele fala. Ele fala com a esposa. Mas é uma coisa tão interessante quando você percebe que o Espírito Santo está falando muito com a esposa e pouco com o marido, é porque o marido está desatento. Então, quando ele fala com o marido e fala com a esposa, os dois têm a mesma visão. Se tiver divisão, está tendo alguma coisa estranha. Vou te dar esse exemplo. Às vezes a Eliane é tocada no coração para dar um valor de oferta, ela vem conversar comigo e o Senhor já falou comigo. Eu só estou esperando ela chegar e falar para mim. Para poder concretizar. Ele fala algo comigo e eu espero ele falar com ela para executar. E às vezes ele fala com ela, espera ele falar comigo para concretizar. Então existe uma unidade quando você e a sua esposa estão. Ai,
Pastor, mas eu não sou casado ainda. Ou eu estou sozinho agora. Não tem problema. Você vai ter uma unidade que ninguém tem na face da terra. É com o seu marido, Jesus Cristo. E se você não tem unidade com ele, você começa a dar cabeçada em tudo quanto é lugar. As coisas não andam, elas não fluem. Porque você está fazendo algo que não é para fazer. Jesus fala e você não obedece. Jesus fala e você não obedece. Eu acho que eu vou conseguir passar para você a essência de tudo isso. Capítulo 19, versículo... Vai para o versículo 10. O Senhor fala para o povo, para Moisés. Moisés está lá. Moisés está lá. O Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes. Versículo 11. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Ou seja, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. 12. E tu fixarás os limites em torno do monte e instruirá o povo. Cuidai de não subir ao monte e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Isso era uma ordem. Versículo 13. Ninguém porá a mão sobre ele, sobre o monte. Será apedrejado ou... Ué. Quem que ia mandar pedra e ia mandar flecha? Deu uma ordem para o povo não chegar perto do monte. E se alguém chega perto e põe a mão e toca, é apedrejado ou flechado. Por quem? Eu vou continuar, depois eu vou te falar. Quando a gente estiver fora do ar. Quando soar prolongadamente o som do chofar, chifre de... Você entende o nível que é o som do chofar? O que acontece numa assembleia? Numa reunião? Então não é um mero som e não é qualquer instrumento. É um chifre de carneiro. Então tem muito chifre por aí fazendo barulho que não está trazendo a nuvem do Senhor. Está trazendo outra nuvem. Fala para o seu irmão assim, fica esperto, irmão. Então poderão subir ao monte livremente. Depois do som, depois do toque, depois do anúncio, depois que eu descer no monte, aí eu vou liberar para você se aproximar. Antes disso, não se aproxime, porque você vai levar pedrada e vai levar flechada. 14. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. E ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado e todos lavaram as suas vestes. Em seguida, avisou o povo: estais, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos achegueis à mulher. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões,
relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha. Algumas traduções estão assim, uma espessa nuvem negra, uma espessa nuvem densa, uma espessa nuvem escura. E um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. As pessoas começaram a tremer de medo da presença do Senhor. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento. Eles estavam acampados, estavam no acampamento. Tudo. Moisés tirou o povo para fora. Para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Ou seja, já tinha descido, já tinha falado, já tinha dado a trombeta, ou seja, vocês estão liberados para se aproximar. 18. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. Você consegue dimensionar isso? Quando você tira um tempinho para estar com Deus e Ele vem, o que pode acontecer? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está preparado para isso? O monte fumegava fortemente como se fosse uma enorme fornalha viva. Você está preparado para entrar nesse fogo? Olha o que acontece. Toda a montanha tremia violentamente. Se você estiver no seu quarto, de joelho dobrado, e começar a tremer o chão, será que vai acontecer? Você vai correr, vai ficar com medo, os alicerces começar a abalar, o prédio começar a balançar. Por causa da presença do Senhor. Qual vai ser a sua reação? Quando uma pessoa querida chega, você corre, né? E vai, pode estar acontecendo o que for. A pastora Roseli chegou aqui, o Emanuel saiu, foi lá, abraçou ela. Quando uma pessoa querida chega, né, o Marcelo chegou, a Márcia chegou aqui, são queridos. A Ludiele chegou aqui, fazia tempo que a gente não via. Nossa, todo mundo fica feliz. Pode estar pegando fogo, pode estar, e você vai lá e corre para o abraço, pode. Não é verdade? Agora, e quando o pai chega no meio desse fogo, no meio desse barulho todo, o que você faz? Você corre ou você vai para o abraço? Sabe o que acontece? A gente não está acostumado com isso. A gente não está acostumado com essa presença. Nós não estamos acostumados com esse barulho. Nós não estamos acostumados com essa intimidade. Então a tendência é correr. 19. O som do chofar e a trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus respondia no... Lembra do dia do batismo? Lembra ou não? Eu falei, não sei o que foi aqui. Deu um trovão lá fora. Deus respondendo para nós. Lembra disso? Sim. 20. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo. Ou seja, veio mais para cima. Chega mais. Eu tenho mais novidade para falar para você. 21. Yahvé ordenou a Moisés, desce, olha lá, mandou subir, agora manda descer.
desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. 22. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se para que Yahvé não os fira de morte. Opa! Não os fira de morte. Lembra daquele versículo que eu falei, da pedrada e da flechada? Vai conectando uma coisa na outra. Para que Yahvé não os fira de morte. 23. Moisés disse a Yahvé: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu os advertiste, dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. Yahvé respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira de morte. Segundo aviso. Terceiro aviso. Então Moisés desceu e avisou o povo. E Deus falou todas estas palavras. Está anunciando para o povo. Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. Aí ele vai começando a declarar tudo o que o Senhor falou. E depois ele sobe e escreve tudo isso. Pode ir. Aí são os 10. Não te prostrarás. Vai. Não pronunciarás em vão. Pronunciar em vão é você sobrecarregar o nome do Senhor sobre algo que não é verdade. Você já ouviu falar assim, juro por Deus? Você está sobrecarregando o nome dele com algo que não pode ser verdade. Essa tradução, não pronunciarás. Tem outras que está na Torá original, está não carregará o nome do Senhor em vão. Ou não sobrecarregará o nome dele em vão. É você falar algo que você não tem certeza, que você não sabe se é verdade, usando o nome dele. Então, quando você e eu falamos assim, em nome de Jesus, se aquilo ali não for real e verdade, o negócio fica feio. Eu recebi uma mensagem ontem, bem clara, falando assim, Judas expulsou muitos demônios, mas ele não entrou no reino dos céus. Judas expulsou muitos demônios, mas não entrou no reino dos céus. Aí se cumpre aquela palavra que Jesus falou. A gente fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz a obra, eu expulsei, eu não sei o que. Jesus fala assim, não te conheço. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Moisés encorajou o povo dizendo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. O povo ficou de longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Yahvé ordenou a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vistes como os próprios olhos o que dos céus vos falei. Não fareis, e ele vai repetindo. O povo temeu e falou para Moisés, Moisés, vai você falar com Deus. E o que ele falar para você, você fala para a gente. Mas o Senhor queria a intimidade. O Senhor queria a intimidade. Então, lá no capítulo 23,
eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para te guardar pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. 21. Respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Ele envia um anjo para estar à frente do povo. E o Senhor às vezes envia anjos para estar na nossa frente. Ele envia um anjo para estar à frente do povo. Esse anjo, ele fala que o nome dele está nele. Esse anjo caminhava com Moisés. E ele deixa bem claro: respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porquanto não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Porque não perdoará a vossa transgressão. Jesus falou que o pecado contra quem não ia ser perdoado? Você consegue entender isso? Respeita a sua presença, ouve a sua voz e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Quem era o anjo? A própria presença de Deus estava ali com Moisés. E quando Corá é rebelde e se levanta contra Moisés, o que acontece? A terra engole ele. E o Senhor avisa, lá atrás eu passei para você, que vai ser ferido de morte aquele que transgredir, aquele que tocar no monte, vai levar pedrada e flechada. E ele fala que ele mesmo feria de morte. Você consegue conectar isso? Todas as vezes que nós desobedecemos, somos feridos de morte. Naquele tempo, morte física. Hoje, morte espiritual. Às vezes as coisas começam a ter problemas, a não caminhar, a não andar. Dificuldade aqui, dificuldade ali, problema para cá, problema para lá. Tem ferida de morte espiritual. Tá, apóstolo, e o que eu faço para sair disso? O que eu faço para sair disso? Já que eu entrei nisso. Fala comigo assim: santifica. E se livra de tudo o que contamina o altar de Deus. Você é templo. Você e eu somos templo. Então, às vezes, o que nós falamos fere pessoas. Às vezes, o que as pessoas falam nos ferem, nos magoam, nos entristecem. Aí é que eu tenho que ser inteligente para afastar e subir, para que eu não seja ferido de morte. Porque se a presença do Senhor está em você, está em mim, se o Espírito Santo está em você, está em mim,
Ele está olhando para aquilo que você e eu estamos. E nós seremos julgados por toda palavra que sai da nossa boca. Então, santificar não é só fazer jejum, não. É mudança de comportamento. É mudar o comportamento com as pessoas, é mudar o comportamento com si próprio, mudar o comportamento principalmente com o Senhor. Quando eu falo que eu vou e não vou, quando eu falo que eu já estou chegando e vai levar, se eu não estou sendo correto. É melhor eu falar que eu não vou. É melhor eu falar, ó, atrasei, demorei. É melhor você ser fiel. Quando você é fiel na tua palavra, só sai uma vertente de água aqui. Apóstolo Tiago escreve, cuidado com a boca. Dela não pode sair água doce e salgada. Da mesma fonte não pode sair. Da mesma fonte não sai. Se ela está vertendo água doce e começa a verter salgada, ela vai contaminar a doce. Então, fica atento, querido. Fica atento porque nós estamos chegando num tempo muito delicado. Mundialmente falando. Mundialmente falando. Nós estamos chegando num tempo muito delicado. Se prepare, principalmente para depois desse carnaval. A movimentação nos ares está feia. E preparando armadilhas atrás de armadilhas para pegar os incautos. Para pegar os incautos. Sabe as virgens? As 10 virgens? Tinha 5 e 5. Nas nécias tinha azeite na lamparina. Não tanto quanto as outras, mas tinha. Então, às vezes, nós estamos com azeite na lamparina achando que está tudo bem. Quando o Senhor fala com Moisés, ele fala, Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 31, ele fala assim, Moisés, eu vou conduzir o povo para a terra, mas eles vão me trair. O Senhor já sabia. Ele já sabe de tudo. Fala, eu vou conduzir o povo para a terra, Moisés, mas eles vão me trair. Eles vão quebrar a aliança que eu fiz com eles. Mas eu vou conduzir. Então, muitas vezes, nós estamos indo para a terra, achando que está tudo bem, e não está. E Deus está conduzindo para a terra. Mas Ele já sabe que chegando lá, muita gente vai pisar na bola. O Senhor disse a Moisés, eis que vais descansar na companhia dos teus antepassados, e esse povo se levantará para se prostituir, deixando-se iludir e seguindo os deuses pagãos da terra estrangeira em que está para entrar. E deste modo Israel vai me desprezar, rompendo a aliança que com ele estabeleci. Israel vai me desprezar. Às vezes o Senhor fala com a gente e a gente despreza. Às vezes Ele dá um sinal, um comando para a gente e a gente despreza. A gente vai fazer aquilo que está no nosso coração. E a gente é pego na cilada que a gente mesmo arma achando que é Deus e não é. Às vezes a gente quer tomar uma decisão e poderia ficar orando 2 dias a mais. Mas a gente quer dar uma resposta que convenha para a gente. Dedique tempo para que o Senhor fale profundamente ao teu coração e você tenha absoluta certeza daquilo que você tem que fazer. Cuidado com as redes sociais, querido.
Rede social, ela empurra a gente para um lugar perigoso. Se você não tiver... a rede social é que nem um carro de alta velocidade. Se você não tiver experiência nele, vai dar problema. Vai dar problema. Então, vai com calma. Vai com calma. Vai observando, vai vendo, vai pisando direitinho, vai entendendo, vai sentindo o que é o ambiente. E ambiente, frequências, ela destrói. Ela destrói mentalidades. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com os ambientes que você está frequentando. Cuidado com o que você está assistindo. Porque o inimigo precisa só... Quando Moisés fala para Faraó assim, ó, nenhuma unha ficará. Nenhuma unha. A unha é grande? Não é, né? A unha é pequena. Ele não precisa de muito. Ele precisa só de um espacinho na unha para fazer um estrago. Eu não sei direito essa história. A turma fala um negócio do prego na parede. Sabe aquele prego na parede? Deixa eu... Não, fica tranquilo. É só um preguinho na parede. O inimigo chega na casa da pessoa e fala para ela assim... Posso bater um preguinho na parede? Ele fala... Só um preguinho. Não tem nada a ver, um preguinho pequenininho. Aí ele vai lá e pendura um estandarte dele no preguinho. É só um preguinho. É um preguinho pequenininho. Mas quando você dá esse espaço para pôr um preguinho, ele pode pendurar um estandarte enorme ali. Dele. Em adoração a ele. Em honra a ele. E aí, para você arrancar esse estandarte, porque você deu legalidade para ele pôr um preguinho. Então não deixa o inimigo pôr preguinho em você, querido. Viu? Queria que você se colocasse de pé. Vamos orar. Eu sei que talvez tenha a dúvida no seu coração aí. Quem é que lançou as flechas? Eu vou falar. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar a vida dos teus filhos diante do teu altar. Que nessa manhã, Senhor, que a tua palavra possa trazer luz, clareza sobre os corações dos teus filhos. Que a tua palavra possa direcioná-los para o lugar que o Senhor tem para cada um deles. Que o coração das esposas estejam limpos, saudáveis, para executar tudo que o Senhor tem para executar na casa. Que o coração dos maridos estejam rendidos ao Senhor, prostrados ao Senhor, para cuidar bem das esposas, para que haja uma casa limpa e adornada, para que a tua presença nunca saia dela. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, aqueles que ainda não casaram, aqueles que ainda não entraram no matrimônio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estabeleça a tua vontade nos corações, Senhor. E que seja realmente o Senhor que dá o destino, o comando. Traz, Senhor, nos leva, depois que nós estivermos na tua presença, que o Senhor descer, nos permita se aproximar de ti, Senhor. E não ter medo do fogo, não ter medo da purificação, não ter medo de nada. Não ter medo de nada. E que nós possamos afastar de nós tudo aquilo que vem trazer dificuldade, tudo aquilo que vem trazer tropeço. Esse tempo, o Senhor tem falado que o Senhor vai tirar as pedras de tropeço.
aqueles que estão se colocando como pedras de tropeço no caminho daqueles que querem seguir a carreira. O Senhor tem falado que o Senhor vai tirar. Tira as pedras de tropeço, Senhor. Tira as pedras de tropeço. E nos abre os olhos para que nós não venhamos a tropeçar nessas pedras, Senhor. Sejam elas físicas ou espirituais. E que as janelas dos olhos sejam abertas para a verdade, para os planos e projetos que o Senhor tem para cada um. Estabelece tudo aquilo que está escrito ao nosso respeito, Senhor. Ao nosso respeito, estabelece, Senhor. Estabelece. Tira todo engano, tira toda vaidade, tira toda luxúria, tira todo espírito, Senhor, que nos conduz a caminhos irregulares e nos permita trilhar o caminho da verdade e da vida, que é Yeshua HaMashiach. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos entrar por esse caminho. Que cada um possa entender o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Que cada um possa entender e tomar posse do sacrifício que foi feito ali, Senhor. Que cada um possa entender que ali o Senhor deu oportunidade para desinverter todo o código errado no nosso corpo, no nosso sangue, no nosso DNA. Que o nosso sangue reflita a glória do Senhor. Que haja uma nuvem de glória sobre a vida dos teus filhos. Que eles não tenham medo de entrar na tua presença. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, agradecemos pelos teus filhos. Nós declaramos que a manifestação do Espírito Santo seja sobre eles, declaramos que o teu rosto se resplandeça sobre os teus filhos, Senhor, que eles tenham um dia de paz, que eles tenham uma semana de paz, que eles tenham uma semana, Senhor, vitoriosa na tua presença. Que cada dia que eles abrirem os olhos pela alvorada, pela manhã, eles se lembrem que existe um Deus poderoso que cuida de nós. E que tudo pertence a Ele. Tudo é dEle. Tudo é para Ele. Nada é nosso. Tudo é seu, Pai. Tudo é seu. Até o menor fio de cabelo da nossa cabeça te pertence. As nossas finanças são tuas. Nos instrui como usar o dinheiro que vem na nossa mão corretamente, Senhor. Nos instrui a lidar com os clientes verdadeiramente, corretamente, Senhor. Aqui tem empresários, Senhor, nos instrui, Pai, nos instrui a lidar com cada cliente como se fosse o Senhor lidando com eles. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Os planos, os projetos sejam visitados pelo Senhor, Pai. Todos os planos e todos os projetos sejam visitados pelo Senhor. E que tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós possamos levantar a Ti para honrar e dar glória ao Teu santo e poderoso nome. Amém? Amém e amém e amém. Que o Senhor visite a sua vida, visite o teu coração, visite o teu espírito e te conduza poderosamente, atraindo você à presença dEle. Em nome de Jesus. E nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém.